Fala aí pessoal, beleza? Mais um fechamento no ar, meu nome é Rafael, mais um pregão que o Ibovespa não consegue aproveitar o bom momento, né? A recuperação das bolsas internacionais. S&P fechando com uma alta de 1,3% nos 4.000 pontos, e aqui, como a gente pode observar, literalmente no 0 a 0, próximo da mínima do ano, que é o 100.600, enfim, é um desempenho, segundo dia de um desempenho bem abaixo do mercado internacional, segundo dia com volume muito abaixo da média, tá? E o que movimentou hoje, né? Do lado positivo, a gente teve os bancos com a confirmação, né, do ministro-chefe da Casa Civil, né, o Rui Costa, pelo aumento de 2% da taxa de juros do empréstimo consignado para os pensionistas do INSS. Né? Na semana passada, o Conselho Nacional da Previdência aprovou uma redução, pelo menos não estava nada esperado, de 2,14 para 1,7. Aí o banco falou assim, beleza, suspendemos todos os créditos consignados. Então encontrou um meio do caminho, provavelmente te deve ter a retomada de alguns bancos, tá? Do outro lado, a gente teve, nesse lado positivo também, destaque para a alta de 2% do petróleo nessa recuperação dos mercados internacionais, com, né, esse bom desempenho em vista de uma redução da percepção de risco sobre a crise bancária. Aqui, mais um dia, né, pesando o setor de mineração e siderurgia, minério de ferro, $128 a tonelada, segue refletindo as restrições impostas no final de semana pelo governo chinês para siderúrgicas chinesas de produção, né, nas principais províncias. Né? Tem uma questão que o governo chinês está monitorando o mercado futuro para ver se tem especulação ou não. Isso aí é algo recorrente, mas o que importa de fato é essa questão das siderúrgicas chinesas, né? Menor produção. E aqui a gente teve dados de importação e exportação, e as vendas de aço pelo Brasil recuaram 5,4% na passagem de janeiro para fevereiro. Tá? Pegou bastante aqui, no caso, Minas. E no meio de tudo isso, a gente segue na expectativa da nova âncora fiscal, que deve ficar só para abril. Né? O Lula falou que só vai divulgar isso depois da comitiva brasileira, na volta, né? Da comitiva brasileira à China. E também a gente fica na expectativa com relação ao plano. Né? Hoje o Haddad falou que o foco é estabilidade fiscal, social, enfim, né? O que a gente sabe que provavelmente vai ter gatilho para novos gastos. Então o mercado está bem pessimista com isso. Por aqui, né, e por fim, véspera, né, da decisão de política monetária do Fed e do Copom, 3 horas da tarde a gente tem Fed, 6h30 a gente tem o Copom, 3h30 a gente tem discurso do presidente do Fed, tá? E a expectativa lá é aumento de 25 pontos base e um recado um pouco mais moderado em relação a novos aumentos de juros, ponderando a inflação, óbvio, e também o lado de crescimento que vinha sendo deixado de lado. E aqui, né, a gente vai ver se o Bacen ele vai ceder à pressão do governo com corte antecipado de juros. E, nesse sentido, vamos ver como é que foi o fechamento. De lado, praticamente estável. Aqui segue a pressão negativa, a tendência de baixa, se perder 100 mil pontos, caminho aberto para 98 mil pontos, como a gente já vem comentando. IFR está em região de sobrevenda? Sim. Mas o mercado tem tendência de baixa, vai ficar em região de sobrevenda. Não tem nenhum sinal de divergência. OBV segue mostrando que o fluxo é vendedor, né? Não tem nenhuma divergência. Então, por enquanto, a expectativa é essa. Tá num preço interessante? Tá nos níveis que ofereceu compra nesses últimos 2 anos? Sim, mas não tem, por enquanto, nenhum sinal de reversão mais claro. Tá? Petrobras voltou, mostrou mais uma vez a força de compra nessa região dos 22,80. Como a gente vem falando, se você quer comprar Petrobras, quer montar qualquer coisa de estrutura de Petrobras, esse é o ponto, 22,80. Precisa ficar acima desse 23,70 para ir em busca do gap nos R$25. Vale segue na luta com relação a essa região dos R$83. Hoje chegou a acelerar bem a venda. No final do dia voltou, mas ainda fechou com uma queda de 1%. De qualquer forma,
segue a mesma ideia. Enquanto abaixo desse 83,50, mantém a expectativa, esse viés de alta de curtíssimo, esse viés de baixa de curtíssimo prazo, com alvo para fechar o gap no 79,30 e quem sabe voltar para o suporte mais importante na faixa dos R$77. Como eu disse, bancos destaques de alta, bancos como destaque de alta, e chamou mais atenção Itaú, mais uma vez voltando para essa região dos R$24. Se romper essa região dos R$24, anula, né, essa tendência de baixa de curtíssimo prazo que foi iniciada quando marcou topo lá em fevereiro, e tem como alvo tentar voltar ali para a região dos 25, 25,50, onde tem um topo intermediário, tá? Banco do Brasil reagiu mais uma vez a essa região dos R$37. Particularmente prefiro Itaú nesses níveis, mas se você gosta de Banco do Brasil, é importante ficar acima desse 36,80, tá? E o Bradesco perdeu bastante força no final do dia, mas ainda encerrou o dia em alta. A gente teve um relatório do Credit Suisse, mesmo pressionando, né? Acabou pressionando o papel de alguma forma, mas mais uma vez, 13 com 12,60, o mercado segue segurando, né? O Bradesco segue segurando nesse R$13, 12,60, onde aparentemente, pelo que a gente observa aqui pelo gráfico, pelo volume na compra, onde o mercado encontrou algum valor para a empresa, tá? Dos destaques do dia, Unipar, o resultado foi ruim, não sei quanto que foi o dividendo, mas não foi pelo que eu vi, não foi um dividendo tão atrativo assim. Carrefour segue com a sua tendência de baixa principal, isso aqui tá bem pesado. A gente comentou até de poder iniciar a montar uma estrutura, começar a montar alguma posição, esquece. E do outro lado, recuperação de M. Dias Branco, né, caiu 23%, um repique, né, contra essa tendência, e Fleury segurando mais uma vez nessa região dos 13,80, 13,20, que é um ponto de suporte bem importante e que vale a pena acompanhar nesses próximos meses. Fechado? Bom, é isso, tá? Então a gente precisa entender mais uma vez, né, seguir atento como é que vai ser o comportamento com a região dos 100 mil pontos, e em especial se o mercado consegue ficar acima desses 102.500 e iniciar um processo de reversão, né, desse viés de baixa que vem sendo uma recorrência, né, nesse curtíssimo prazo, desde que perdeu essa faixa dos 107 mil pontos. Beleza? Valeu, tamo junto e até amanhã. Comentário com relação ao Fed e o cupom. Valeu!